Nós somos tão agraciados porque nós temos palavras. Amém? O que nós precisamos é caminhar sobre essa palavra. Nós temos pessoas que estão aqui se doando, não é? E ontem, ministração do Wander, aquele testemunho, meu Deus, eu fico pensando, nós precisamos de testemunho, sabe? E Deus sempre falou comigo, pastora, a sua maior pregação vai ser o seu testemunho. Quando você não tiver nada para falar, ou você tenha dúvida do que falar, fale do que eu fiz com você. Fala de onde eu te tirei, né? E aí a pastora vem, meu Deus, eu deixei um espaço aqui para anotar as coisas da pastora, né? Do Wander, anotei. Fui anotar as coisas da pastora que só tem o nome de uns homens que, meu Deus, me fez assim, me envergonhar, porque parece que, meu Deus, eu falei, Senhor, o que foi que eu fiz para ti ainda? O que foi que eu fiz para ti? Pareceu tão pouco, eu me envergonhei. De 8 anos eu falei, Senhor, eu podia ter te dado muito mais. Eu podia ter orado mais, eu podia ter lido mais, eu podia ter ido atrás de gente, sei lá, eu podia ter me desesperado mais. Eu podia ter feito muito mais. E a pastora falando daqueles homens e eu ali, me segurando assim, falando, meu Deus. Cadê os brasileiros? Né? Se nós nos posicionarmos hoje, daqui a pouco nós vamos falar assim, o Wander, nós vamos estar contando a história do Wander, da Marina, do Álvaro, do pastor Jalisson, da Cida. Nós vamos estar contando a sua história de persistência, de caminhada, a minha. Eu falei, Senhor, me dá coragem. A única coisa que eu conseguia falar para Jesus era, me dá coragem. Me dá coragem, me dá coragem. Me dá coragem, Jesus, me dá coragem. Não... E eu percebo o quanto as coisas acontecem para nos tirar do alvo, não é? Quantas distrações nós temos, porque o nosso alvo é um só, é Jesus. Ele é o nosso alvo e não existe outro. E ontem parece que sair da igreja, parece que era um peso, pastor. Eu saí assim com vontade, eu nem queria sair na verdade. Eu queria ter ficado ali. E sei lá, passado não sei quanto tempo. Acho que se tivesse chegado alguém, você perdeu a oportunidade. Se tivesse chegado alguém e falasse, bora ficar aqui, eu tinha ficado. Eu pensei assim, meu Deus, acho que eu vou chamar meu marido para dormir aqui na igreja, passar orando, e vou chamar alguns jovens. Será que eles vão me chamar de doida? Porque a gente já está esses dias aqui e tudo. E nós vamos passar a noite adorando. Aí lá vem a pastora, vem adorar, vem. E nós adoramos ali e parecia que nada mais importava. Eu não sei quem ficou lá, se você teve essa sensação, mas parecia que nada mais importava. Na hora que eu pensei assim em voltar para um trabalho, na hora que eu pensei em voltar para casa, gente, meu Deus do céu. E aí a pregação da pastora me quebrou todinho. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar amanhã? Parecia que nada nem que eu tinha escrito aqui tinha... Parece que perdeu todo sentido, né? E eu falei, meu Deus. E ele falou assim, minha filha, isso falou hoje de manhã, acalma o seu coração, porque a quem muito é dado, muito é pedido. Sabe aquela palavra que foi lançada aí? Sabe essas palavras? Cada um está dando aquilo que tem. E existe um nível de renúncia para cada palavra. Muitas vezes a gente só quer pegar o microfone e fazer bonito. E o nosso nível de entrega não corresponde. O nosso nível de renúncia não corresponde. E ele me fez pensar, sabe, a pastora Elaine,
Você tem seus 20 e poucos anos, a pastora Elaine seus 30 e poucos. Olha a caminhada dela, olha quantas renúncias. Se você persistir, você vai chegar. Diga assim: se eu perseverar, eu vou chegar. Sabe por quê? Porque assim como João, Lucas, assim como Mateus escreveram a sua história, nós também estamos escrevendo uma história. E a pastora trouxe alguns livros de alguns desses homens compartilhando a sua história. E nós, mesmo se nós não escrevermos um livro assim físico, ainda assim nós estaremos escrevendo uma história. E nós podemos compartilhar com a história que Deus escreveu para nós, ou escreveu uma história. Olha, tem que ter muita coragem para viver o que Deus preparou para nós. Tem que ter coragem. Mas coragem tem que ter mesmo. É para viver fora do propósito. Não é difícil estar aqui agora de manhã falando de Jesus aqui nessa sala. Não é difícil. Não é difícil ser crente, pastora. Não é difícil correr de pecado. Não é difícil não, gente. Difícil mesmo é viver lá no mundo, sem perspectiva, sem esperança alguma. Isso é que é difícil. Tem que ter muito mais coragem ainda. E aproveitando esse horário da manhã, né, que me sopraram, me falaram que é o horário que os corações estão mais tranquilos, eu queria lembrar a vocês todas as palavras que foram ditas desde o dia 1º até agora. No dia 1º, o pastor Paulo falou sobre a fé intuitiva e a fé genuína. A fé intuitiva é aquela do desejo humano, a genuína é aquela baseada na palavra. E como Deus tem nos falado sobre a palavra, não é? Essa palavra, ela desenvolve o meu ser. Essa fé genuína, ela desenvolve. Ela não fica parada, ela não fica ociosa. Aí no dia 2, a Cileia de manhã falou sobre Romanos 5. A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado confiança, e a confiança ela não nos decepciona. Aleluia. A confiança ela não nos decepciona. Depois vem o Gilson à tarde falando sobre Jó. O exemplo da pessoa de Jó, né? Deus falou sobre as características de Jó. Olha isso. Deus fala assim: a Cida, ela é justa, ela é correta, ela é fiel. Olha isso. A gente ouvir isso da boca do nosso pai, a gente já fica assim, né? Do nosso pai biológico. Agora ouvir da boca de Deus, gente, tem que ser muito. Depois veio o pastor Jalisson falando sobre processo. Eu amo falar sobre processo, porque eu lembro de mim, do meu processo, como é precioso o processo, sabe? Entendermos nosso propósito, a promessa a nosso respeito já está pronta. Meu Deus, já está tudo pronto. Jacó era um enganador, ele era, mas ele zelava pela promessa dele. Muitas vezes nós estamos querendo pagar de santos e a nossa, só faz de conta, porque a gente não tem zelo nenhum pela nossa promessa, pelo propósito, pelo qual nós somos enviados para cá. Aí vem o Jefferson, chorão, meu Deus. Mas falar de Jesus, né, gente? Falar de Jesus, eu lembro que quando eu era criança, meu pai se converteu, meu pai tinha raiva de crente, que a minha mãe era crente, meus pais de criação, né? E aí a minha mãe era crente, mas um crente assim, que na Semana Santa não comia carne, era um negócio assim, sabe? Ela estava meio misturada, mas ela era crente. E aí o meu pai meu pai tinha raiva daquilo. Mas eu lembro que a minha tia chegou com uma Bíblia deste tamanho, do tamanho desse negócio aqui, e deu para ele. Minha tia lá de São Paulo. E orou com ele. No dia que ela orou por ele, ele falou em línguas. Meu Deus. Meu pai falou em línguas, pegou, se apossou desta Bíblia e nunca mais parou de ler. Eu lembro que eu chegava, pai, a mãe está chamando para almoçar. Chegava lá dentro do quarto e estava. Que
foi, Pai? Jesus. Pegaram ele, bateram nele, se acabando de chorar, e eu só olhava para ele, oh meu Deus, esse velhinho chorando. E eu não entendia nada na época, né? Aí veio o pastor Paulo à noite, no domingo, falando que nós precisamos nos libertar da ignorância espiritual. Pode anotar isso daí bem grande assim e circular e com marca texto, porque essa palavra vai nos perseguir em 2021. Porque Deus não vai mais admitir essa ignorância. Não vai mais. Não para nós. Talvez para aqueles lá que tem que ir lá para dentro do buraco para poder ler a Bíblia. Mas para nós não. O primeiro Adão tem medo do inferno, apegado às coisas. É uma alma vivente. Esse é o primeiro Adão. E vivente é aquele que vive, que tem vida, vivo. E o segundo Adão odeia esse mundo, glorifica a Deus. Ele é espírito vivificante. Olha a diferença. Enquanto um é alma vivente, o outro é um espírito vivificante. E o vivificante é aquele que dá a vida. Meu Deus do céu. Quando eu folheando essas palavras, eu falei assim, meu Deus do céu, me arrebata, Senhor. Aí dia 4 veio o Caio, aqui, né, todo calminho, e fala que encontrar Jesus é encontrar a nossa essência. Então só tem como encontrar a nossa essência quando nós encontramos Jesus. E é exatamente isso. Somos frutos da perseverança. Eu queria que você repetisse isso. Eu sou fruto da perseverança. E para nós termos a mentalidade de filho. Aí à tarde veio a pastora Camila falando sobre intercessão, que é a chave para alcançar as promessas de Deus. Como nós precisamos interceder, nós precisamos orar, nós precisamos persistir nesse lugar de oração. Falou de Neemias, que nós precisamos não só de palavras, mas também nós precisamos de atitudes. O bom de pregar no último dia é que a gente pode usar a pregação dos outros, né? Espera aí, que isso aqui é só a introdução. Aí veio o pastor Ricardo falando da palavra. Gente, vocês estão prestando atenção que é a mesma coisa? Da palavra, que todos temos uma palavra. Não desista da sua palavra. A palavra carrega uma direção. E eu lendo isso, o Espírito Santo falou assim, beleza, agora você sabe que tem uma palavra. Mas a palavra te tem? Essa é a grande pergunta que você vai se responder agora e esse ano. E você precisa ser rápido. Porque você ter uma palavra e a palavra não te ter, não adianta nada. Todos nós carregamos uma palavra. Sabe aquela pessoa que está lá no mundo, que está desviada, ela também tem uma palavra. A palavra que não tem ela. Ainda. Porque não viu eu e nem viu você ainda pregando, amando, falando de Jesus, abraçando. Ai meu Deus. Aí vem o Derli no dia 5. Ele tinha que falar de treinamento, né, gente? Ele tinha que falar da prova do negócio. Perseverar é um treinamento. Só perseveramos com uma visão clara dos nossos objetivos. Essa é a diferença de perseverar e permanecer. O que adianta nós permanecermos aqui? Daqui 5 anos, como é que está fulano? Está do mesmo jeito. Senta até na mesma cadeira. Faz a mesma coisa. Na terceira música ele levanta a mão. Imagina, que coisa sem graça. Não é? É uma caminhada. A vida com Jesus é uma caminhada. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, gente... Meu Deus. Aí vem o Frank, outro chorão. Precisamos aprender com a paternidade de Deus para ensinar nossos filhos a perseverar até que Ele venha. Isso foi só o título da palavra dele, já foi a pregação toda.
Eu vou falar de novo. Precisamos aprender com a paternidade de Deus para ensinar nossos filhos a perseverar até que Ele venha. Aí vem pastor Patrick à noite. Ele já chega já com um punhal, né? Quem tem um propósito precisa estar disposto a dar a vida por ele. Aleluia. Quem tem um propósito precisa estar disposto a dar a vida. Se nós estamos falando de dar a vida, imagina a profissão, o dinheiro. Isso daí fica pequenininho, né? Porque tem muitos que ainda estão sacrificando para entregar o dízimo, a oferta. Imagina a vida, não é? Aí vem o Lucas. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Meu Deus, como isso ficou ecoando, viu? Ai de mim se não anunciar o evangelho. Orar por adoção, paixão pela palavra e pelo evangelho. Nós vamos continuar. Amém? Nós vamos continuar. Aí o Wander à tarde fala de compreender o tempo e o modo para não nos perdermos. E como nós precisamos estar em Cristo, Wander, para compreender o tempo e o modo. Não é fácil compreender o tempo e o modo, não, viu? Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai vir escancarado. Faça isso. Eu falei para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Para onde o Senhor me enviar, para onde o Senhor quiser me mandar, eu vou. Mas aí aparece 3 portas, se tiver só uma, não é? Aparece 3, 4. Como é que a gente vai saber? Como? Responde, gente, como é que nós vamos saber? Perguntando para Jesus, não é? Aí vem a pastora Elane, eu não tenho nada da senhora, pastora, porque eu não consegui. Você já sabe da pastora. Eu não consegui anotar nada, pastor. Eu só anotei o nome do povo. Eu não sei nem se eu anotei certo. Porque quando ela falou John Burden, e eu, meu Deus, como é que se escreve o nome desse cara? Aleluia. Ai, gente, eu queria orar agora. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse ambiente de glória. Quem está aqui, Senhor, é quem está faminto. É quem está querendo uma direção, ouvir a Tua voz. Ah, Jesus, eu sou a maior prova do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu sou a prova de que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. De que se nós nos entregarmos, o Senhor tem para nos dar. O Senhor tem todos os dias. Todos os dias o Senhor tem uma porção nova. E nós te pedimos a Tua direção aqui nesse lugar, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é mais interessado em que nós nos posicionemos, que nós oremos e busquemos a Tua presença, Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, esses 7 dias com fome e sede, Jesus, persistindo. Por isso nós te pedimos, não nos deixe errar, Senhor. E se nós errarmos, não nos deixe desistir. Em nome de Jesus. Um título para essa palavra é: sem perseverança não há propósito. Sem perseverança não há propósito. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Lucas 8:15. O pastor pregou essa palavra esses dias. E assim, eu acho que Deus está tentando nos falar a mesma coisa. E eu falei, às vezes a gente fica, Senhor, mas essa palavra já foi, o que acontece? Mas o melhor é pregar o que Deus manda. Nós precisamos nos esvaziar de nós, sabe? Nós precisamos parar de achar que o melhor louvor é aquele que está na modinha.
A melhor pregação é daquelas frases que, uau! E aí não faz nada dentro de você, nem dentro de mim. O que Deus precisa de nós é um coração quebrantado e contrito. E disposto a obedecer, é só isso. A gente vem para cá para nós crescermos, amadurecermos. Lucas 8:15. Amém? Oito 15 não, é no 9, a partir do 9. É a explicação da parábola do semeador, né? Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola, que é a parábola do semeador, né? Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Repete comigo: todos os que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles. Eles ouvem, eles estão ouvindo a palavra, eles estão nas igrejas. Isso aqui não está falando de quem está lá fora. Eles estão ouvindo, mas não estão entendendo. O diabo vem e rouba a palavra do coração. Aí os que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria. Uau! Recebe aquela palavra. Nossa! Assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz. Fala assim: não possuem raiz. Quem não possui raiz é influenciado pelo primeiro amigo que chega e fala: bora para balada hoje. Não vai para a igreja não. Ele recebe aquela palavra, mas aí ele não tem raiz, ele ainda não está aprofundado. As que caíram entre os espinhos significam as que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades. Fala comigo: ansiedades. Ansiedade até que tudo bem, né, gente? Agora a outra. Pelas riquezas. Fala assim: pelas riquezas. Pelos prazeres dessa vida. E não conseguem amadurecer. Então quem não amadurece não permanece. Quem não amadurece não permanece. Mais cedo ou mais tarde ela vai cair, vai sair. É por isso que eu falo e vou repetir: a caminhada com Deus é um processo, é uma escada que nós precisamos subir. Mas aí vem o versículo 15 e fala: no entanto, as que caíram em boa terra são as que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Fala assim: recebem de bom coração. Gente, vocês não tomaram café da manhã não? Recebem de bom coração e com sinceridade. Aí tem os passos, né? Ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. E aqui eu coloquei que a perseverança, ela é a boa terra. A perseverança, ela é a boa terra. E sabe o que é entesourar? É guardar. Acumular grande quantidade. De quê, gente? Da palavra. Nós precisamos acumular grande quantidade. Dia após dia, nós precisamos perseverar e estudar a palavra, em orar, em buscar a orientação do Senhor. Amém? Não precisa abrir, lá em Mateus 10, Deus fala assim: aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo.
Amém? E eu queria aqui lembrar com vocês de alguns exemplos que perseveraram. Quem você lembra? Abraão perseverou. Abel perseverou. Isaac, Jacó, Paulo. Quem mais, gente? Moisés, Esther, Raabe. Eles perseveraram. Gente, é nessa mesa que nós precisamos assentar. Nós vamos assentar nessa mesa. E aí eu queria te falar assim, que às vezes nós desanimamos por causa de uma dificuldade que nós estamos passando, né? Mas aí eu fico pensando, o que nós vamos ter para falar com esse pessoal lá? Vocês já pensaram nisso? O que nós vamos ter para conversar com eles, hein, Lucas? Aí nós vamos falar lá e ele vai falar, e sim, qual foi aí? Me conta, Wander. O que tu passou lá na terra, moço? Me diz. Aí a gente vai... Gente, que situação. Não é? Se nós pensássemos assim, uau, estamos passando por uma dificuldade. Eita, glória. Glória a Deus. É agora que eu vou me segurar. É agora. Eu vou anotar aqui, que é para me conversar com Davi sobre isso. É? É, gente, é assim. É desse jeito. Aí Davi vai falar, cara, tu viu lá Saul me perseguindo e eu resisti. Me deu vontade de matar ele, mas não matei não. Eu falei, pois é, Davi, eu lá com meu pai. Meu Deus, eu chegava para pedir perdão pro meu pai, aí me vinha aquela fúria, sabe? Eu falei, não, ele que errou comigo, eu que tenho que pedir perdão, Davi. E ele foi, e eu fui. Eu falei, pois é, Davi, mas aí chegou lá e Jesus falando comigo, e Deus falando comigo, Davi, e aí eu pedi perdão. Meu Deus, foi tão bom. Foi tão bom. Ninguém tinha me falado que pedir perdão era difícil, mas era bom demais. Porque hoje eu usufruo de uma intimidade com meu pai, pastora. De um laço, de uma intimidade que, gente, acho que nem ele sabia que era tão bom. Ele nunca tinha vivido assim com nenhum filho. Hoje, quando eu chego lá, tem carne de sol no congelador. Olha, eu comprei um ventilador novo. Olha, eu comprei uma coberta de cama nova. Ele chega assim, sabe? E eu fico assim, constrangida, sabe? E ele, até a comida tem que botar no prato para ele, gente. Porque quando eu chego lá, ele fica tão dengoso que até a comida, bota lá a minha comidinha. E eu falei, meu Deus do céu, Davi, valeu a pena? Ele vai perguntar, valeu a pena? E eu falei, valeu a pena demais. Não é? Então nos momentos de dificuldade, são os momentos que nós somos forjados. Não, gente, e falando sério, eu estou falando sério esse negócio da mesa aí, o que nós vamos ter para falar? Por que nas dificuldades nós queremos parar? Por que nas dificuldades a gente quer retroceder? Fica se questionando, será se Deus está... Gente, são nas dificuldades que nós somos forjados. Nós precisamos. Meu Deus, sentar com Moisés e falar, Moisés do céu, como é que tu aguentou aquele povo? Que só de ler eu fiquei, nossa, eu li aquilo, Moisés do céu. Eu com 4 pessoas dentro de casa, eles deixam meia espalhado. Já é difícil. E você, Moisés, olha, parabéns, viu, Moisés? E ele vai falar, olha, e eu também vi você lá em Palmas. Eu vi você lá em Palmas. Eita, não sei se você tinha aguentado, não. É forte. Ouvir isso, eu quero ouvir isso. Não é dizendo que foi ruim, gente. É porque assim, são experiências. É algo novo. São coisas que a gente não está acostumado, né? E a gente, ao invés de, quando está algo que nós não estamos acostumados a aprender e falar, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Me diz, eu quero aprender.
a gente quer desistir. E olha, esse ano de 2021 não vai ser fácil, porque as palavras aqui é o quê? Persevera. Persevera, varão, que 2021 não vai ser fácil não. Mas nós estamos aqui nos preparando, amém? Estamos vestindo a armadura. Eu estou me sentindo, meu Deus, eu estou me sentindo forte demais. Aí nós vamos lembrar agora de quem não perseverou. Caim não perseverou. Adão. Sansão não perseverou. Vasti, gente, por favor. Mas Esté foi lá e perseverou, não foi? Judas não perseverou e ele caminhou com Jesus. Judas caminhou com Jesus e não perseverou. E você está vindo para a igreja uma vez no domingo, está achando que está com superpoderes. Nós precisamos orar todo dia. É buscar a presença do Senhor todo dia. Você acha que isso aqui é suficiente? Não. Se nós ficarmos aqui 7 dias, pastora, e nós não chegarmos na nossa casa e começarmos a folhear isso daqui, estudar isso daqui e buscar o Senhor, parece que isso daqui nunca nem existiu. É assim, a caminhada com Cristo é assim, é todo dia, é o tempo todo. Aleluia. E eu queria que você se lembrasse aí de alguém que não perseverou. Cara, eu conheço tantas pessoas que estavam escrevendo uma história tão linda, que estavam lá, flutuando no Senhor e não perseverou. Eu poderia estar aqui contando tantas histórias de tantas pessoas, sabe? E elas não perseveraram. Alguém vai contar a história delas? Duvido. Porque só é campeão quem persevera. Dá o sangue, mas chega lá. É assim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago 1. A partir do versículo 2. Fala assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação. Eu queria que você repetisse isso comigo. A perseverança deve ter plena ação, deve ser repleta de ação. Não existe perseverança parado, perseverando só vindo, só de corpo. Quantas pessoas a gente vê na igreja só de corpo, porque a alma está lá no celular. Oh Senhor, tem uns que sentem misericórdia, eu dá vontade de ir lá e quebrar o celular na cabeça da pessoa. Gente, porque, meu Deus, quantas palavras Deus tem aberto aqui para nós. A perseverança, ela deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Nós não estamos prontos, Wander. Nós não estamos prontos, nós precisamos ser aperfeiçoados. E esse é o processo. Essa ação, ela é o processo de santificação que vamos passando no decorrer da caminhada. Porque quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Não é verdade? Eu tenho 8 anos, e você tem quanto? Eu tenho 8 anos. Fala aí, quantos anos você tem? 7? O Luan é mais novo do que eu, só 1 ano. Quantos anos você tem de convertido? Estão contando os dedos aí. Eu queria que você se lembrasse quantos anos você tem de convertido. Eu tenho 8 anos, eu me converti em 2012. Em 2012, no retiro. Eu vou contar isso. Esse é o momento que eu vou contar um pouquinho
de mim para vocês me conhecerem um pouco mais. Em 2012 eu fiz um retiro, eu perdida no mundo, sem identidade, sem Jesus. Meu Deus, eu era um saco vazio aí. Em 2012 o Senhor me chamou. A minha tia me convidou e eu fiz o retiro. Ela que pagou, porque eu não queria. Aí ela falou, não, eu vou pagar. Eu lembro que no dia do retiro, eu estava bem aqui nessa porta, pastora. Quando eu estava lá com as malas, aquela bagaceira de gente arrumando as malas, botando os negócios. Um amigo meu me ligou na hora. Falou assim, onde é que tu tá que eu vou te buscar agora? Aí eu olhei assim para a igreja. Falei, meu Deus do céu, na igreja. Buscar na igreja, eu fiquei com vergonha. Buscar na igreja. Aí eu olhei. E eu falei, não, eu já estou aqui mesmo. As malas já estão ali. Eu pensei, não, eu vou ficar. E eu fui para esse retiro, para esse encontro com Deus. Ninguém tinha me falado nada nunca lá no Maranhão, gente. Maranhão, Riachão que amo tanto, que trago no coração. Eu nunca tinha ouvido falar em encontro, em retiro. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui para aquele lugar e, vocês sabem como é que é, alguns de vocês sabem. Meu Deus do céu, gente. Imagina esta cara branca, inchada o tempo todo. Meu Deus, eu comecei a conhecer coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Porque minha mãe era crente da Assembleia. E eu ia com ela e dormia no culto, E para mim que a igreja era aquilo, Que Jesus era aquilo ali. Nunca nem tinha me perguntado sobre Jesus, Derli, sobre o que é, como é que é esse negócio. Não. Eu só sentia uma coisa. Eu sentia que eu era protegida por Ele. Sabia, pastor? Eu lá no Rio de Janeiro. Descia do ônibus 10 horas da noite do trabalho. E eu ia caminhando. E pensando assim, rapaz, eu sozinha aqui nesse lugar, caminhando para chegar em casa. Mas aí vinha um negócio assim na minha cabeça e falava assim, não fica com medo não. Porque eu me senti, parece que tinha Miguel e Gabriel aqui do lado. E eu acho que tinha mesmo, sabia? E aí eu fui naquele retiro, 3 dias. Não, primeiro que eu cheguei assustada, porque tomaram o celular, tomaram não, entregaram. A gente entregou por livre e espontânea pressão, Aí lá tinha muito mato ao redor. Eu falei, meu Deus, olha para vocês verem como eu era ruim. Eu pensei assim, meu Deus, só pegaram o celular. Aqui é cheio de mato. Nós entramos para dentro de um negócio assim. Eu falei, meu Deus, vai sair um monte de gente armado aqui desse mato e vai matar todo mundo. Só tinha mulher. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Ou vai chegar um monte de homem aqui, não sei o que vai acontecer não. Eu pensei logo isso. Sabe de nada, inocente. Gente, aqueles 3 dias foram... Eu não tenho nem palavra para descrever. Eles foram indescritíveis. Eu me aprofundei tanto. Eu mergulhei assim, sabe? Eu não cheguei nadando, não. Eu cheguei, foi mergulhando mesmo, com força. E eu chorei aqueles 3 dias. E logo depois, saí dali, beleza. E... alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Ou tudo tinha mudado dentro de mim. E logo depois eu descobri que eu estava grávida. E eu estava lá no Maranhão. E comecei a sentir umas dores. E quase morri. Eita, bichão. Não fosse Jesus, hein? E eu tive uma gravidez ectópica. Nas trompas. E aí assim, eu fui internada, comecei a sentir muitas dores. E eu preciso falar isso porque assim, gente, nessa época eu não tinha um relacionamento muito de perto com meu pai. Mas eu lembro, pastora, que meu pai chegava assim para mim, eu estava numa maca, foram me levar para o hospital, meu pai chegava assim, o que é que tu tem? O que é? Lá no Maranhão, o carinho. O que é que tu tem? O que é? Pastor, eu sentia tanta vergonha do meu pai. Meu Deus do céu, eu não conseguia falar para ele assim, eu estou grávida. Não conseguia, pastora. Era uma vergonha tão grande.
E aí eu fui internada lá na cidade vizinha, em Balsas, tomando sangue já. E foi lá a minha experiência mais linda com o Senhor. Foi lá a minha experiência mais linda com o Senhor. Eu não tenho noção de tempo, porque assim, eu desmaiava de dor. Então eu não tinha noção, eu estava com a barriga inchada. Aí o pessoal do lado começava: não, isso aí é gases, vira para o lado. E eu... vira para o lado, vira para o outro. Eu só sei que quando trocou de médico, eu fui fazer um exame e ele falou assim... ele olhou para mim, ele fez o exame, ele olhou para mim e falou assim, olhou para a enfermeira e falou assim: salva a vida dessa moça. Eu lembro que na hora, a minha tia estava assim na porta, ela saiu correndo, porque tinha que assinar um termo. E na hora que ele falou assim: salva a vida dessa moça, eu ouvi a voz de Deus falando assim: você não vai morrer. Eu ouvi a voz de Deus falando: você não vai morrer. E de repente eu estava lá no retiro, e de repente eu vi as mãos aqui na minha barriga. Eu vi o choro, o arrependimento. E Jesus me falava que... Ele não me falava mais, mas eu sentia que o arrependimento genuíno tinha mudado, sabe, o que o diabo queria. E aí eu ri, na hora eu ri. E falei assim: bom, o hospital pode cair um meteoro aqui, o que for, mas eu não vou morrer. Eu tinha certeza, gente, a única coisa que eu tinha certeza é que eu não ia morrer. Aí foi tudo, minha recuperação foi muito rápida mesmo. A mãe: menina, não levanta, que não pode levantar. Eu já estava caminhando, subi nas calçadas, voltei para trabalhar e iniciei uma trajetória com Deus. Uma trajetória, cada palavra, meu Deus, aquelas palavras todas eram para mim. Eu chorava tanto, eu me derramava. Muitas pessoas podem até olhar e falar assim: 8 anos, já é pastora, deve ter alguém da família lá em cima. Gente, meu Deus, isso aqui não é nada, porque os nossos títulos não podem falar mais do que o nosso testemunho. Isso aqui, gente, por favor, lá no Maranhão eu falar que sou pastora, lá eu sou conhecido como Adriana, mas a Adriana que hoje eles pedem conselhos. E o pastor ou não ser pastora, não, né? E então eu iniciei uma trajetória linda com o Senhor. E eu resolvi me submeter. Eu lembro que, meu Deus, eu mergulhava. E eu queria mais. Teve um dia, acho que eu nunca contei isso, pastor. Teve um dia, eu morava aqui perto da Praça das Nações. Eu peguei uma cadeira, eu fui lá para um cômodo escuro assim da casa, sabe? Lá para a lavanderia atrás. Era uma casa pequena. E eu botei a cadeira assim, de frente para a parede. Falei: agora eu vou me encontrar com Deus, é agora. E sentei e comecei a falar: ai, meu Deus, e meu Deus, e meu Deus. Eu estava tão faminta. E a história de Deus para a minha vida foi restaurar tudo aquilo que eu havia perdido através de um casamento santo e com o mais lindo da igreja. Pastora, mas é engraçado. Eu não sei como é que vocês sentem as coisas assim. As coisas parece que chegam primeiro. Eu sabia, pastora, que eu ia casar com um líder. Acho que por isso que não foi difícil, né? Porque ele é pastor mesmo, assim. Eu falava: gente, quando nós casamos, eu falei: eita, menino, que começou os atendimentos mesmo, negócios adolescentes, o tempo todo. Eita, é isso aqui mesmo. Tanto que eu chegava para ele: meu bem do céu, fulano de novo. Eu não compreendia. Fulano de novo, não. Semana passada estava. E agora de novo, não tem condição, não. Fala para ele. Não. Meu Deus do céu, outra coisa que Deus me ensinou. Ele está rindo aqui, né?
Ele fica rindo. Tem nada não, né, Wanda? Porque se for para chegar aqui, né, com a palavra daquela, vale a pena. E então Deus foi restaurando algumas coisas na minha vida. E casei, tive um namoro em corte. Ninguém nem sabe o que é isso mais, né? Ninguém nem sabe o que é isso mais. Tivemos um casamento lindo, Deus providenciou tudo. Gente, Deus providenciou tudo. Até hoje na minha vida, na nossa vida, né, meu bem? Meu Deus. Nós fomos morar no projeto, Deus falou. Nós fomos morar no projeto, que tempo de crescimento. Que top. Várias pessoas falando assim, ó, não vão para lá. Meu Deus, vocês vão para lá. Não tem nem muro. Gente, lá é perigoso demais, não vão não. Não, ninguém vai lá visitar vocês, porque vocês, aquela distância. Aí eu lembro que a gente ia na motinha, né, meu bem? Aí o povo falava. E naquelas reuniões, na época daquelas reuniões, né, pastor? Que nós terminávamos 1h da manhã. E nós íamos. E, meu Deus, que tempo de crescimento. Que tempo de crescimento que foi aquela época. E nós saímos e o povo, já vão lá para Palmas. Foi você, gente, que deu essa ideia para Deus, não foi? Porque eu lembro que nós íamos lá em setor Palmas, né? Lá onde a Cida e o Eduardo, eles moram hoje. E a gente ia, olha, eles estão indo para Palmas. E a gente, tchau. Indo para Palmas, indo para Palmas, indo para Palmas. Não é que nós vamos parar lá em Palmas? Nós fomos parar em Palmas em junho. Que ano, meu bem? Qualquer ano aí. 2 anos e 6 meses nós passamos. Há 2 anos e 6 meses atrás, entendeu? Eu lembro que no mês de junho eu estava num retiro de pastoras lá em Itajaí. Em julho nós estávamos lá em Palmas, gente. Entendeu como é que foi a rapidez? Mas Deus falou conosco. Nós fomos lá em Palmas e aí tal e tudo. Eu pedi demissão do meu trabalho. E nós fomos. Meu Deus, que aprendizagem, gente. Que é top. É bom demais servir ao Senhor. Nós tivemos uma caminhada lá. Deus pegou 2 pessoas agitadas. O outro era nos projetos. Pra cá, pedindo um, pedindo o outro. Do ganhador aberto. E eu era gerenciando 15 pessoas. Cada um numa cidade dessa aqui. Correndo pra lá e pra cá. Deus pegou nós 2 e colocou lá em Palmas. Numa calmaria, sabe? Que a gente orava assim, pastor, meu Deus do céu, parecia que a gente estava até desviado. É porque parecia que a gente estava desviado, a gente pensava, meu Deus do céu, mas a gente está aqui, nessa casona, nesse negócio, parece que não falta nada, mas falta tudo. Aí retira aqui, e a gente só lá, ai meu Deus, como eu queria estar lá. Não é? Pagamos um preço. E 2 anos e meio depois o Senhor falou para nós voltarmos. É engraçado que eu e o Jalisson, assim, Deus fala, não sei como é que é. Deus fala com ele, quando Deus falou com ele, Deus já, aqui dentro de mim já está acontecendo já. E eu falei, meu bem, eu sinto a mesma coisa. E hoje nós estamos aqui e nós aprendemos tanto. Porque assim, quando eu cheguei aqui, deu vontade de dar um abraço nessa igreja tão grande. Porque assim, nós temos tudo aqui, gente. Nós temos tudo. Falta só gente faminta, querendo escrever uma história. Falta só a palavra nos encontrar, porque as pessoas estão aqui, não é? Amém? Falta só a palavra nos encontrar. Porque quando a palavra nos encontra, nada nos para. Nada. Aí a gente vai, pastor, para qualquer lugar. A gente vai para qualquer lugar, para o buraco que for, para o lugar que for, a gente vai feliz. Porque em outro lugar, eu sou testemunha disso. Nós moramos lá em Palmas. Era uma casa maior do que a outra, né, pastora? Mas, né, faltava alguma coisa.
onde nós estaríamos se nós tivéssemos desistido. Eu sei que se eu não tivesse me convertido, eu estaria morta. Eu tenho certeza disso. Certeza. Então por que eu vou ter medo de alguma coisa? Depois de ter deixado vários fardos para trás, hoje eu me sinto tão mais leve, pastora. Depois de ter deixado a ignorância, a arrogância, a falta de perdão, né? Depois de ter deixado isso, pastor, eu me sinto na largada agora. Lá onde Derli, eu estou na largada, Derli. Porque agora eu estou leve, entendeu? Não tem a melancia na mão. Agora eu estou aqui, ó, na largada. Me envia, Senhor, para onde o Senhor quiser. E Deus fala comigo e Deus fala com o Jalisson. Pode me enviar, que agora eu estou mais leve. Porque se você tiver com alguma coisa, fica pesado, você não vai aguentar. Na primeira você vai ficar. Se você tem pecado escondido, você não vai longe. Se há falta de perdão, você não vai longe. Se ainda tem coisas que você não conseguiu deixar, se a cruz de Cristo ainda não constrangeu você a deixar tudo, você não tem nada para oferecer para Deus. É tudo ou nada. Não adianta. Eu não lembro, eu já ouvi alguém falando que eu não canto essa canção aí de deixar tudo, porque eu ainda não estou disposta a deixar tudo. Gente, se nós não estamos dispostos a entregar tudo, nós não temos nada. Nada. É tudo. Eu não vejo alguma coisa que eu preciso guardar aqui. Não tem. Nós precisamos cantar todas as canções. E nós precisamos cantar todas as canções, Cida. E cada frase que nós falarmos, nós precisamos viver ela. Viver. E se nós ainda não vivemos aquilo que cantamos, a gente tem que chegar na nossa casa. Se a gente não tiver coragem de dizer assim, gente, eu não vou cantar mais, eu não vou tocar mais, eu não vou dançar mais, eu não vou fazer mais. Então chegue na sua casa e chore e fale, Senhor, arranca isso de mim. Porque foi assim que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, arranca a vontade de pecar de dentro de mim. O Senhor precisa arrancar isso de mim. Me ajuda. Eu quero. Eu sei que o Senhor também quer. Então o Senhor arranca o desejo. Porque eu não quero sentir vontade. Só me dá vontade de atropelar algumas pessoas no trânsito. Mas eu falo para o Senhor, me ajuda, meu Deus do céu, mas eu sou pecadora. O trânsito é um teste para a nossa vida. Mas aí Deus nos mostra, não é? Vocês ficam rindo, mas eu sei que vocês passam por isso também. Se estivermos pesados, nós não iremos longe. E se nós estivermos apegados a coisas também, nós não vamos longe não, tá? Se você não estiver disposto a entregar tudo. E agora eu não estou falando apenas de você não. Eu estou falando da sua profissão, do seu dinheiro, da sua casa, das suas finanças, tudo. Menino, mas nós voltamos tão ousados, pastor, que nós voltamos com a ideia de construir uma casa. Nós vamos construir a casa em 2021. Pergunta quanto que tem no bolso? Nem R$1. Mas nós vamos construir, pastor. Nós vamos construir. Nós vamos construir. Vocês duvidam? Duvide não. Nós vamos construir uma casa em 2021 na chácara, pastor. Nós vamos fazer nossas galinhas caipira. Eita glória. Aí você olha para mim e pergunta assim, se Deus te pedir a chácara, eu entrego. Se Deus pedir, eu entrego, pastor. O carro, a casa, só não entrega o marido, porque o Senhor já tem. Mas às vezes nós nos apegamos. Gente, com tudo que nós ouvimos da pastora aqui ontem, a gente vai se apegar a dinheiro, Lucas. O que a gente vai levar?
Nosso dinheiro, Wander, ele precisa ser, para ganhar pessoas. Eu estava só pensando, eita, o Wander é advogado, a esposa médica, vai ganhar gente demais, menino. Desse jeito. E quantos de vocês, quantos de nós, Deus quer nos entregar algo grande? Mas qual é o seu plano para o dinheiro? Qual é o seu plano? Diga para o Senhor qual é o seu plano. Ai, meu Deus. Eu estou me sentindo assim tão leve. Quem é? Ai, meu Deus, que coisa linda. Aleluia. Ah, pastor, eu sinto que a água está no tornozelo agora, viu? Depois de 8 anos. Está no tornozelo. Eu ouvi da pastora ontem, acho que está um pouquinho abaixo do tornozelo, assim. Mas eu quero ir fundo, eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar fundo. Nós precisamos subir a escada da santificação, do conhecimento, do relacionamento com Deus e da renúncia. Nós precisamos subir a escada da santificação. Talvez nós não falamos tanto sobre santidade na igreja. Na época que eu estava aqui, Deus falava tanto sobre santidade. Ah, jovens, adolescentes, trilhem o caminho da santidade. É o melhor caminho. A autenticidade da nossa fé é confirmada na medida que a manifestamos. E para finalizar, eu queria que nós abríssemos em Hebreus 5. Hebreus, né? Tem que ter Hebreus. Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 7. Fala assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Fala comigo, reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu queria focar no versículo 9 que fala: uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação. Hoje você está sendo alimentado para você alimentar amanhã. Essa é a diferença da alma vivente para o espírito vivificante. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quanto já devias estar recebendo alimento sólido. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar que, olha, nós estamos esse ano aprendendo sobre perseverança, sobre conhecimento e intimidade com Deus, não é? Ano que vem, nas primícias do ano que vem, nós poderíamos estar falando de quantas pessoas foram enviadas. De quantas pessoas, não precisa ser para outro país agora não, dentro de um ano, não sei, quem sabe, se Deus quiser. Mas nós poderíamos estar falando de missões aqui, de quantas pessoas alcançadas. Mas será que nós vamos precisar estar falando de novo sobre isso? Será que nós vamos precisar tomar leite de novo? O que você vai fazer com o que você tem recebido esses 7 dias? O quê? Você já tem um plano traçado? Você está disposto? Não vai ser fácil. Vai dar vontade de desistir. Você está disposto? Porque se você estiver disposto, meu Deus, se você estiver disposto,
Queridos, nós podemos aprender tudo nessa vida. Eu posso aprender a ser fotógrafo, Luan, ser personal. Eu posso aprender. Se eu estudar, eu aprendo, não é? Mas, gente, aprender sobre Deus é só com o Espírito Santo. Aprender sobre intimidade com Ele é só com o Espírito Santo. Amém? É só com o Espírito Santo. Então você pode falar assim: eu tenho 10 anos de convertido. Mas e de intimidade com Deus você tem quanto? Quanto? Lá em Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Aleluia. O dia está se aproximando. O dia está se aproximando. E vamos colecionar provas, dificuldades, para nós sentarmos naquela mesa com aqueles grandes homens e falar, e testemunhar, e nos alegrar, porque aquele que veio virá para buscar uma noiva preparada. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha encontrado uma terra fértil aí dentro de você. E eu oro aqui essa manhã, Paizinho querido, para que essa terra seja regada com disciplina, com fé, com perseverança diária, com identidade, com ousadia, com coragem. Jesus, nos ensina a encorajarmos uns aos outros, a respeitarmos, ó Pai, o chamado de cada um. Espírito Santo de Deus, não permita que nada roube essa semente. Não permita que nada roube essa semente. Nós queremos perseverar, Jesus. Nós queremos e nós vamos perseverar. Em nome de Jesus.